Seja muito bem-vindo, vem tomar um café com saúde com a gente. Hoje a gente vai falar de alguém que é considerado o grande assassino brasileiro, né? Porque quando a gente olha para as estatísticas de mortalidade, as doenças cardiovasculares, então, portanto, o seu coração, é apontado como o grande responsável pelas mortes, algumas delas extremamente precoces e outras tantas evitáveis, né? Mas quando a gente olha para esse panorama da doença cardíaca no Brasil, será que revela que a gente está cuidando muito mal da nossa saúde? O que será que o coração doente do brasileiro revela justamente sobre os hábitos que a gente está tendo aqui no Brasil? É sobre esse assunto que eu tenho hoje um ilustre convidado, Dr. Marcelo Sampaio. Ele é diretor do Hospital Oswaldo Cruz, pesquisador do Instituto Dante Pazzanese. Doutor, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Que bom. Doutor, vamos lá para a gente tentar responder para as pessoas que vivem com medo do seu coração. Se for para a gente seguir mesmo o que o nosso coração diz, a gente vai continuar numa trilha que talvez não seja muito saudável. Hoje, a gente saber que a doença cardiovascular é a principal responsável pela morte no Brasil e também no mundo, isso tende a ser um espelho do que a gente faz no nosso dia a dia, né? O que tantas mortes por doenças cardiovasculares nos revelam? Revela sobre a gente mesmo. Assim. Com certeza. Na realidade, isso é um reflexo da nossa sociedade, do mundo contemporâneo que a gente vive. Nada acontece por acaso, principalmente com o coração, onde existe uma interação com os fatores de risco, chamados fatores de risco adquiridos, as condições e o estilo de vida de cada pessoa, seus hábitos e as condições sociais, onde ela vive, qual tipo de sociedade, qual tipo de emprego, como é que ela se interrelaciona com a família, como é que estão os seus sentimentos. Então, todo esse complexo, esses fatores que são múltiplos, é que fazem gerar as doenças cardiovasculares. Então, as doenças cardíacas, elas não acontecem por acaso. Essa grande incidência também é um reflexo de todos os problemas que o nosso mundo, e principalmente o nosso país, vive hoje em dia. Eu fico me pensando, né, quando eu comecei a trabalhar com saúde, quando eu olhava para o fenômeno infarto, eu sempre associava um infarto a um evento que acontecia com a pessoa já numa fase mais velha, mais idosa, né? E a primeira vez que a gente teve contato profissional, o senhor me mostrou que o infarto também no Brasil estava se mostrando uma manifestação mais jovem, mais precoce, né? Por que o nosso coração está resolvendo infartar mais cedo, doutor? É só a gente fazer uma análise também, e isso cabe uma análise social, onde você tinha até então, o jovem entrava mais tarde no mercado de trabalho e mesmo essa entrada dele era uma entrada lenta, progressiva, até ele assumir postos, onde depois que ele assumia um posto, dificilmente ele saía. Então o trabalho era muito estável. Hoje mudou um pouco essa característica, então o jovem cada vez trabalha mais precocemente, até por uma questão econômica, o seu trabalho é cada vez mais competitivo, é cada vez mais estressante e cada vez menos estável, e com uma probabilidade de ele sair, ter que procurar um outro emprego. Concomitantemente, os horários, os sistemas de relaxamento, os sistemas de descanso são menores. Então a pessoa acaba tendo pouco tempo para fazer atividade física, então nós temos um contingente de jovens sedentários, e isso realmente era um absurdo, porque quando falava em jovens a gente lembrava de atividade física, isso não está acontecendo. Além do mais, criou-se todas aquelas comunicações eletrônicas, onde você tem o celular hoje, que é um divertimento, não só você pode ter acesso às informações, mas também trata-se de um grande passatempo, fez com que as pessoas saíssem menos de casa, menos às ruas, aqueles videogames e os jogos eletrônicos fazem com que a gente hoje se divirta parado, isso aumenta o sedentarismo. Concomitantemente, pelo próprio desgaste e deterioração da sociedade, inclusive os seus valores morais e princípios, aumentaram muito a questão das drogas, e essas drogas ilícitas também fez com que o jovem se expusesse de uma maneira tal, onde também gera a formação das placas de gordura de uma forma mais precoce. Além do mais, cigarro também aumentou em quantidade muito grande, não só para homens, como para meninas também. E isso a gente nota que também as meninas estão infartando precocemente.
Então, quando você vai olhar alimentação, sedentarismo, estresse, pressão social, uso de drogas ilícitas, cigarro, você tem toda uma receita de bolo para gerar um infarto. O infarto é a ponta final de uma cadeia. A gente tem sempre que olhar que as coisas começam muito tempo antes e começam erradas e ficam erradas por algum tempo. Ou seja, a manutenção desses fatores de risco é que leva na ponta final da cadeia a geração do infarto. Então, da mesma forma que as pessoas mais velhas e maduras se expõem a fatores de risco, o nosso jovem também está se expondo. Logo, ele vai ter um infarto mais precoce. Isso tem influenciado significativamente nas estatísticas, né? A sua análise como pesquisador mostrou que realmente o infarto está cruzando o nosso caminho mais cedo? Mais cedo, e a gente tem uma estatística em torno de aumento de 25%, em algumas áreas chega até 30%, uma idade abaixo de 40 anos. Porque antigamente era difícil um homem ter infarto abaixo de 55. Sim. E uma mulher era difícil ter infarto abaixo de 65. Isso está mudando, e o que a gente nota é que muda muito no nosso país. E muda muito em países subdesenvolvidos, de baixa renda, com uma característica social ruim. Então, deve estar ligado àqueles fatores que nós chamamos a atenção. Então se infarta mais precocemente, uma incidência crescente a cada ano, e sempre a gente nota, quando a gente vai comparar com outros países de uma renda maior ou mais desenvolvidos, que o grande problema se dá em países como o nosso. Com as nossas características, Com as nossas características, que são características ruins, de saneamento, de higiene, de educação, em termos de reabilitação, tudo isso. De configuração da estrutura de trabalho, né? Com certeza. De subemprego. E assim, até de alimentação, né? Provavelmente não. É fato que a alimentação também é determinante e ela é um grande diferencial também entre a geração atual e a geração de 50 anos. Com certeza. Né? Aqui cabe a gente fazer um comentário importante. Por exemplo, os fast foods, que não haviam até 30, 40 anos atrás. Antigamente você tinha um horário de almoço que era uma hora e pouco, e você conseguia sentar num restaurante, numa lanchonete e almoçar tranquilo. Hoje, aquele teu horário de almoço, você reserva 10, 15 minutos, porque depois você tem que voltar para o teu trabalho, você tem que fazer uma outra coisa. Então você às vezes almoça em pé, almoça na rua. São situações realmente que não são boas, não faz a digestão de forma efetiva, acaba comendo comidas mais gordurosas, comidas não adequadas. Então, toda essa análise de como é a vida hoje em dia é que justifica essas incidências tão ruins, né? Só um parênteses para você que está aí em casa, a gente também foi convencido a acreditar que o fast food é só aquela grande rede de lanchonetes com o M amarelo e tal. Se você almoça em 5 minutos, fast food. Se você troca o seu almoço por um pacotinho de qualquer coisa que dizem que ali tem comida, isso é fast food. Então, assim, não é porque você não come hambúrguer e refrigerante que você não está regido por uma alimentação que não é uma alimentação de qualidade, né, doutor? Não, e tem um detalhe, por exemplo, hoje em dia, se você está num trabalho, você entrou às 8 horas da manhã e você vai sair ao meio-dia para o horário do almoço, e você passou muito estresse, muito problema, muita pressão no seu trabalho das 8 ao meio-dia, a hora que você sai, o que você vai buscar? Uma comida que gere um certo prazer. E infelizmente está associado com as comidas mais gordurosas, as frituras, os condimentos e as comidas mais ricas em carboidratos. Então, quando você busca esses tipos de alimentos, na realidade você está tomando antidepressivos que vão recuperar um pouquinho da energia perdida naquele seu trabalho de desgaste, ou eventualmente vão te dar um certo conforto no momento em que você teve realmente alguma violência profissional. Então, além de tudo, a pressão no trabalho gera com que você busque um tipo de alimento que é ruim. Isto aumenta, claro, o risco em relação ao infarto. Um alimento que é ruim, mas que é vendido como se ele fosse bom, e que é gostoso. Vamos combinar, né? Que é gostoso, né? Não adianta a gente negar isso. Não tem como, né? A gordura dá um sabor especial no alimento. E principalmente frituras, essas coisinhas, são coisas rápidas, fáceis, que são saborosas. Mas a gente tem que realmente entender que não é só o sabor, não é só esse tipo de alimento que você tem que buscar. E tem que fazer realmente uma reengenharia do seu padrão alimentar. Aliás, o brasileiro, outro dia eu tive contato com uma estatística que me deixou estarrecido. A média de consumo de sal é em torno de 5 gramas ao dia.
Nós, brasileiros, consumimos 15 gramas. Nossa, 3 vezes mais. Então, quer dizer, está tudo errado, né? Acho que a gente precisaria realmente fazer uma reflexão de como nós estamos vivendo, como nós estamos conduzindo a educação dos nossos filhos, como os gestores estão conduzindo os destinos desse país. Eu acho que isso é importante até pra gente, vamos falar com verdade, né? O fato da gente olhar para essas estatísticas que nos mostram esse adoecimento precoce não significa que quem passou dos 60 anos está tranquilo, né, doutora? A gente, infelizmente, a gente não está tendo uma troca, né? A gente está tendo um acúmulo, Exatamente, né? A gente continua com uma incidência alta nessa faixa etária e pior, quando essas pessoas de maior idade, na quinta e sexta década, têm um evento, nós não estamos conseguindo dar um tratamento eficiente e também nós não estamos conseguindo reabilitá-las para o retorno à sociedade. Então essas pessoas que são de maior idade, por serem mais frágeis e mais expostas, quando elas têm um infarto, um evento cardíaco, elas ficam com sequelas que nós não estamos conseguindo recuperá-las. E invisíveis para as estatísticas, né? Porque o Brasil também é um pouco deficiente da produção de dados, então a gente sabe quem infartou e morreu. As pessoas que carregam essas sequelas e que estão nos assistindo são invisíveis, né? São invisíveis. Outro dia eu estava conversando com uma jornalista e ela fez uma indagação e falou, por que será que Pernambuco, que é um estado que tem uma incidência grande de infarto e AVC no Nordeste. Por que será isso? Alguma coisa acontece lá? Eu falei, olha, provavelmente deve ter um registro melhor em comparação aos outros estados. Então, a gente realmente, em termos de estatística, a gente não consegue tirar nenhuma análise, a gente não consegue fazer nenhum método preventivo, porque a nossa estatística é muito ruim, né? Bom, mas se a estatística da gestão como um todo, para enxergar o Brasil, é ruim, a gente tem a possibilidade de fazer uma gestão diferente dentro da nossa casa. E é esse assunto que eu queria entrar agora, doutora, até para falar um pouco sobre o lema e o que vocês estão querendo com a campanha. Porque se a gente olhar para as doenças cardiovasculares, a gente não pode dizer que é uma classe de doenças desassistida pelas inovações em saúde. Se a gente pensar em inovação de saúde como medicamento, aparelho de última geração, UTI, né, reanimação cardíaca e até a produção de novos fármacos, é uma área que recebe muita atenção, né? Se a gente comparar com doença infecto-contagiosa, sei lá, tuberculose e doença cardíaca ganha de lavada. Mas também por isso nos mostra que essa atuação exclusiva do ponto de vista de medicamento e do ponto de vista de internação não está sendo suficiente para nos proteger do adoecimento cardíaco, né? Sabendo disso, o que a gente precisa alertar sobre o nosso coração? O que a campanha quer trazer de volta ou fazer com que as pessoas melhorem a gestão dentro da própria casa? Então vamos ali. Hoje realmente você citou uma informação que é verdadeira. Em termos cardiológicos, a gente tem muitos recursos. Então nós conseguimos operar os nossos pacientes, nós conseguimos fazer o cateterismo, conseguimos fazer angioplastia, colocar os estentes. Os medicamentos hoje são múltiplos e bastante inteligentes. Então existem recursos para o tratamento. O problema em relação ao tratamento é o acesso que a maior parte da população tem a um tratamento de maior nível. Mas, de qualquer forma, existe. O grande problema é que o contingente está crescendo tanto que o recurso está ficando escasso para esse contingente. Então, a análise real é que você tem que trabalhar logo no início da cadeia. E aí entra o que a gente chama de prevenção. Medicina preventiva hoje é a medicina que realmente vai se estabelecer no futuro de uma maneira muito importante e que realmente vai abaixar esses índices. A única forma de você abaixar os índices, seja de pressão alta, de colesterol elevado, de diabetes, de cigarro, é através de prevenção. Então, o Instituto, ele, sabedor desse fato, qual é a finalidade dele? É levar informação de qualidade até a intimidade, até o seio da comunidade. E fazer com que esta informação gere uma mudança de atitude. Então, eu sempre falo, não tenha pressa,
não tenha fraqueza de você ficar repetindo, porque é muito importante, a repetição gera, às vezes, uma conscientização. Então, toda campanha, a gente às vezes faz reuniões e fala, mas vai falar de novo que colesterol faz mal, vai falar de novo que a gente vai reduzir a quantidade de carboidratos, que a gente tem que medir a nossa pressão, que a gente tem que abandonar o cigarro? Sim, quanto mais nós falarmos, nós estamos sensibilizando um grupo de pessoas que pode, através dessa sensibilização, tomar uma atitude. Mas, essencialmente, o que nós temos que fazer? Criar condições para que essas pessoas tomem essa atitude. Então, além de você dar informação, nós estamos também facilitando o acesso da população a determinadas situações que podem realmente resolver e podem até mudar essa característica, seja uma característica alimentar, seja uma característica física. Então, o Instituto fornece receitas, o Instituto fornece maneiras de fazer atividade física em um formato mais suave, leve e mais fácil. O Instituto favorece o abandono de cigarro. Nós estamos esse ano com os 4 desafios, que uma semana você está desafiado a comer mais salada, na outra semana você está desafiado a medir a sua pressão. Ou seja, não é só a informação, é para você tentar mudar um pouquinho a sua atitude, quem sabe sensibilizar, e a partir daí você mudar de uma atitude contemplativa, onde você sabe, eu preciso parar de fumar, eu preciso emagrecer, mas eu não consigo. Mudar de uma atitude contemplativa, uma atitude executiva. Ótimo. E essa ponte entre contemplação e execução, ela só vai com uma informação de qualidade e com apoio. Então, quando você tem apoio e tem informação de qualidade, a contemplação, ela é um passo à execução. É o que a gente quer, né? Eu acho que o carboidrato é legal da gente usar como exemplo, porque, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas a impressão que eu tenho é que hoje a vida saudável, ela é muito glamorizada, assim, a gente tem até um termo de internet que é gourmetizada, né? Então as pessoas falam que no café da manhã elas comem os berries da vida e que elas têm uma receita completamente nova e que elas passam 5 horas na academia. Então eu olho aquilo como estereótipo do que é saudável e eu falo, poxa, isso não tem a menor possibilidade de eu aplicar na minha rotina, né? Então, trazer para o possível, eu acho que já é uma grande coisa. E vamos falar do carboidrato sobre isso, né? Porque reduzir carboidrato parece um castigo, uma penitência imposta, que as pessoas só de escutar elas já saem correndo, né? É extremamente necessário e extremamente possível que a gente faça isso, então, né, doutor? Você tocou num ponto importante. Eu acho que a função do médico, que quer realmente ver o resultado do seu paciente, é tentar customizar todo o seu conhecimento à realidade de cada paciente. Então, na nossa prática diária, o que a gente fez? A gente escolheu quais são os 4 tipos de carboidratos que mais estão presentes na dieta do brasileiro e que mais têm impacto negativo. A saber, pão, as massas, o arroz e a batata. Tá. Então, se você trabalhar um conceito, olha, vamos fazer o seguinte, tire esses 4 por enquanto e vamos tentar ver se a gente tem uma substituição legal com outros tipos, e é possível, e deixe eles por uma situação, um evento, uma festa, ou um dia no fim de semana, no almoço de domingo, mas vamos tentar reduzir esses 4 e vamos entender por que há necessidade de reduzir e mais, por que se você não conseguiu, quais foram as falhas e onde a gente pode ajudar. Aí depois a gente passa para os aleatórios, onde entra os sorvetes, os doces, os chocolates, as bolachas, os biscoitos. Esse a gente faz também agregado a isso. Então, se você combinar essas 8 reduções em os refrigerantes, você vai conseguir fazer uma dieta bastante adequada, que não é sofredora, porque sobraram as frutas, sobraram outros os grelhados, as saladas, verduras, legumes que você pode combinar. Eu acho que a gente precisa ressignificar o que é exceção e o que é rotina, né? Porque hoje a nossa alimentação, ela é feita de diárias exceções, né? Todo dia a gente abre uma exceção para isso e acaba... É claro, uma vez eu cheguei e falei para um paciente, olha, você pode comer isso só em festas, né? E a pessoa era um organizador de festas. Então aí eu falei, não, a gente tem que sempre customizar para quem você está falando isso, né? Doutor, pensando nessa customização e pensando nessa individualidade, né? É fato que o nosso coração, ele nos acompanha por toda a nossa vida e é natural e até esperado que uma hora ele vai parar, né? Contra esse
esse enredo, a gente sabe que uma hora ele vai parar. Se a gente conseguir, né, mudar, se o Instituto Lado a Lado com essa campanha Eu Sigo Seu Coração, se a gente com os nossos leitores da Jolivie criar uma consciência melhor, né, sobre os hábitos de vida, se a gente reduzir o adoecimento crônico e deixar de ter na medicação a única forma de cuidar do coração, se tudo isso acontecer, o que sobra para o nosso coração? Eu te pergunto isso porque muitas das pessoas que nos escrevem resistentes à mudança de hábito, elas nos dizem assim, eu vou morrer de qualquer jeito. Então, se a morte é certa, por que eu vou cuidar melhor e tal? Isso. Então, na realidade é assim, o que as pessoas pensam? Elas acham que, já que eu vou morrer, então deixa eu aproveitar a vida com esses hábitos que para a cabeça delas são hábitos bons, mas a gente sabe que não são. Porque elas têm uma noção que às vezes a morte é como você puxar da tomada um aparelho. Simplesmente puxou, desligou e ponto. Infelizmente não. Hoje a morte cardíaca, a maior parte delas é uma morte de sofrimento. Você tem um evento e você pode ficar numa cama, você pode ficar sequelado, você pode perder seu emprego, você pode deixar de viajar. Eu sempre falo, uma pessoa que teve um infarto, teve um derrame, teve qualquer evento cardíaco, nunca ela é igual antes do que desse evento. Então é muito importante não ter, porque isso vai mudar a sua vida de uma tal forma, além de deixar sequelas, e às vezes são sequelas sofríveis. Então não é bom a gente ter alguma coisa de risco e que leve a um sofrimento. E a morte cardíaca, que é aquela morte súbita, que às vezes a gente vê na televisão, é raro de acontecer. Sim. Então é uma morte sofrida. Por isso que a gente tem que envelhecer com qualidade. A gente tem que chegar aos 80, 90 anos, mas com muita força, com muita energia. Lá no meu consultório eu tenho uma fotografia de um paciente. Naquele dia ele tinha 102 anos. E ele foi até o estádio, e ele era corintiano, foi até o estádio Itaquerão assistir um jogo do Corinthians com a camisa do Corinthians. Isto é um envelhecimento com qualidade, né? É uma pessoa que se cuidou a vida inteira e agora está usufruindo até com 102 anos. E é possível, desde que a gente realmente tome um cuidado. E não, olha, não é um cuidado chato, você não precisa ficar paranoico, você não precisa ficar realmente sofrendo com algumas caras. Não, dá para você se cuidar todo dia um pouquinho. E esse todo dia um pouquinho vai ter um reflexo muito grande no futuro. Eu acho que além do reflexo grande no futuro, né, a gente investir no coração não é uma poupança, né? É um investimento que a gente colhe no final do dia, né, doutor? Eu fico pensando assim, eu tive uma mudança alimentar recente e era imediato, era na hora de dormir. Não era assim, quando a Fernanda tiver 90 anos ela vai colher esses frutos. Não, dormir se tornou uma experiência diferente, né? Eu acho que se a gente convidar as pessoas, sejam elas corintianas, sofredoras ou não, mas se a gente convidar as pessoas a pelo menos listarem quais são os benefícios imediatos que uma mudança pequena traz, eu acho que talvez as pessoas parem de pensar lá na frente só, Você né? quer um dado interessante? Quero. Depois de você parar de fumar, 2 horas depois você já tem uma recuperação celular. 2 horas depois. Com 24 horas, as suas células começam a realmente ficar mais desintoxicadas. Com 1 ano, você está realmente muito bem. Mas veja só, 2 horas sem fumar, já começa a ter uma recuperação, logo depois você acende um outro cigarro. Então, é muito importante a gente entender, dá tempo, é possível, é factível e dá um resultado e um ganho muito grande. Que beleza. Desafio então lançado, vamos sugerir para que as pessoas reduzam esses 4 carboidratos ao longo de uma semana. Quais são eles, doutor? Pão, massa, arroz e batata. Fique atento, Jolivie, que a gente te oferece algumas alternativas para que esse tripé da sua alimentação deixe de sustentar um hábito de vida que está adoecendo seu coração. Corintiano ou não, cuide bem desse músculo involuntário que pulsa. Essa é a nossa proposta, o nosso lema. Obrigada pela companhia, doutor. Obrigada, volte sempre. Muito obrigado. Eu queria só falar uma coisa muito importante. Saúde não bate na sua porta. Você tem que conquistá-la. Então vamos conquistar essa saúde. Opa, hoje é dia então. Conquiste a sua. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.